Alô, devoto! Seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso programa especial, feito diretamente para você, justamente para você, nosso devoto evangelizador, esse nosso programa de prestação de contas de todo o trabalho desenvolvido pela Nova AFIP. Nós que desenvolvemos trabalhos na área de evangelização, levando o amor do Divino Pai Eterno a todas as pessoas através dos nossos meios de comunicação. Também mostramos para você um pouquinho do trabalho dos missionários redentoristas que cuidam aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, casa do nosso Pai, casa de cada um de nós também. E certamente você deve estar observando que eu estou aqui no canteiro de obras, porque atrás de mim está essa grandiosidade da futura e definitiva Casa do Pai, que futuramente irá acolher cada devoto com muito carinho e conforto, porque foi isso que o Pai Eterno desejou de cada um de nós. Por isso hoje o Alô Devoto é muito especial. Mais uma vez aqui na obra da futura e definitiva Casa do Pai, vamos mostrar para você um pouquinho já na entrevista com o André Camargo, nosso engenheiro, as atividades que estão sendo desenvolvidas no dia de hoje. Muita gente está trabalhando aqui nessa obra para que a todo vapor logo ela esteja pronta, para que a gente possa rezar e agradecer ao nosso Deus de amor e bondade por todas as graças e bênçãos que nós recebemos na nossa vida. Hoje, nesse dia lindo, também quero aproveitar para manifestar a nossa gratidão a você pela sua oração, pela sua contribuição. Esta obra, meus irmãos e irmãs, só é possível graças à sua contribuição. Você que é nosso devoto evangelizador, devota evangelizadora e que faz parte da nossa família. E se você que nos assiste nesse momento ainda não faz parte desta família que, graças ao Pai Eterno, só cresce, ligue para a gente e faça o seu cadastro. Nosso número é 623506-9800. Ou você pode fazer o seu cadastro também acessando o nosso portal paieterno.com.br. Mas do fundo do nosso coração, você que nos ajudou até aqui, muito obrigado. Que o Pai Eterno te retribua sempre, sempre. E agora vamos rezar um pouco pelos nossos devotos evangelizadores também, né? Manifestando ao Pai Eterno a honra que nós temos de ter você como parte da nossa família, para que o Pai Eterno te retribua por toda a oração que você faz por nós, por toda a contribuição, por toda a devolução, por tudo que você nos ajuda, né, no seu dia a dia aqui nas nossas obras de evangelização. Que Ele volva o seu olhar sobre você, sobre a sua família, te concedendo paz, fraternidade no seu lar, muita prosperidade, muito amor, muitas bênçãos. Que o Pai Eterno te proteja sempre dos males físicos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Alô Devoto tem a alegria de receber mais uma vez o André Camargo, que é engenheiro aqui da obra da futura Casa do Divino Pai Eterno, para conversar um pouco com a gente, contar para você as atividades do dia que estão sendo desenvolvidas aqui no canteiro de obras. André, seja bem-vindo ao Alô Devoto mais uma vez. Obrigado por interromper um pouquinho o seu trabalho e conversar com a gente sobre a atividade do dia. Que isso, eu que agradeço e estou aqui à disposição sempre para mostrar a evolução da obra, para apresentar o que a gente faz, as nossas dificuldades, o dia a dia da obra, né? Com certeza. Então, André, pra gente é sempre um prazer receber vocês, pode contar com a gente sempre. André, eu começo perguntando para você explicar para o nosso devoto, quais são as atividades que hoje a gente está tendo como desenvolvidas aqui no canteiro de obras? A gente sempre comentou, né, e sempre falou dos setores da obra, né? Então a obra ela é setorizada. Então a gente está trabalhando atualmente aqui na obra com os braços da cruz. Então a gente veio falando o ano passado, né, 2022, que a gente estava trabalhando no setor A, que era o braço esquerdo da cruz, né? E aí a gente começou as atividades ali no setor F, que é o braço direito da cruz. Aí hoje, especificamente, a gente consegue acompanhar o descimbramento, né? Que é a descida do cimbramento, a retirada do cimbramento aqui no setor A. E no setor F, as atividades são de concretagem, preparação do cimbramento, porque lá a obra está evoluindo a estrutura. E aqui no setor A a gente está finalizando a parte estrutural, na verdade ela já encerrou, então a gente está tirando o cimbramento para deixar a estrutura toda limpa. No caso, o que seria essa estrutura de cimbramento e qual que é a finalidade dela aqui nesta obra? Para a gente ter uma ideia, né, um comparativo, a gente vai construir algo em uma casa, né? Eu vou construir uma casa pequena, uma coisa mais simples, né? Uma estrutura menor. Então a gente usa ali as escoras de madeira. E aí você está lá com as escoras de madeira para concretar a sua laje e aí uma pessoa quer trabalhar ali do lado, você monta um andaime. Então é muito comum isso. Você tem uma casa, uma construção onde você tem uma escora de madeira e um andaime para a pessoa trabalhar. O cimbramento é como se a gente juntasse as duas coisas. Então o cimbramento ele tem a função de receber o peso daquela estrutura
que eu estou trabalhando até ela ficar pronta e ele serve para que eu trabalhe em cima dele também. Então, basicamente, ele tem um local onde eu vou trabalhar, uma plataforma onde a pessoa trabalha e ela recebe o peso da estrutura. E aí aqui a gente está falando de estruturas muito grandes, muito volumosas, né? Então a gente tem vigas aqui de 3,5 metros de altura, né? Então a pessoa trabalha ali, tem uma plataforma do lado onde ela vai movimentar as formas, a ferragem, né? Onde ela vai trabalhar ali para receber o concreto e aí o cimbramento tem essa função. Depois que isso está tudo pronto, ele sai, tira tudo, que é o que a gente consegue visualizar que o pessoal está fazendo hoje no setor A. Já que toda a estrutura, a parte estrutural, a parte de concreto do setor A está pronta, então estamos tirando o cimbramento para que outras etapas possam surgir no futuro. André, eu lembro que antes da gente começar a entrevista, você estava nos explicando que no dia em que foi celebrada a Santa Missa, né, em ação de graças pela conclusão aqui desse setor, ainda se estava naquele processo de secagem de algumas partes de concreto e etc. E por isso a armação ainda estava ali montada, né? Quais são os critérios, né, para vocês como engenheiros definirem? Não, agora a gente pode tirar essa armação, essa forma, porque agora o concreto já se estabilizou, então agora a gente não precisa mais dessa parte aqui. A gente passa por alguns processos aqui na obra, né? Então, a obra a gente compra um concreto, ele vem e a gente faz toda uma análise desse concreto para depois utilizar. E o concreto, ele tem as suas características no estado mole e depois que ele endurece, que ele vai enrijecendo, ele também tem as suas características. Então, a gente faz um controle do processo de recebimento, se ele está ok, está conforme o projeto, está conforme a gente solicitou, a gente libera a concretagem. Depois que ele é concretado, a estrutura também ela precisa de um prazo, né, para que ela atinja as características. Então, a gente conversava, né, anteriormente, o concreto ele movimenta. Às vezes a gente está numa rodovia passando em uma ponte, é muito comum a hora que você está chegando na ponte o carro dá uma trepidada, a hora que ele entra na ponte, que às vezes fica um desnível. Ali é uma junta de dilatação, que é justamente, ela tem esse nome porque ela dilata, ela possibilita esse movimento. Porque imagina a gente tá aqui do lado de uma estrutura gigantesca. Se ela está toda travada, a hora que vem o sol, e aqui em Goiás, né, bem quente, Trindade é bem quente, ele esquenta, aí vem o frio, ele esfria. E aí então ele faz esse movimento. Às vezes as pessoas em casa, né, fazendo um paralelo, ela escuta, eu escutei um estralo na casa, né? Essa movimentação. E aí a gente tem todo esse cuidado, e aí você referiu lá na celebração, que na celebração o cimbramento estava lá. Por que não tirou para a celebração, né? Porque o concreto precisa atingir algumas características de dureza, de movimentação, para que a gente tire esse cimbramento e a estrutura fique intacta, sem rachaduras, sem fissuras e com um aspecto que a gente sempre prioriza, que é de qualidade. Você disse que, além da estrutura de cimbramento, às vezes servir como um suporte para as formas, né? Onde se passa o concreto, que se transforma futuramente na viga, na estrutura que a gente conhece, ela também serve de uma espécie de passarela para que os colaboradores possam desenvolver ali o seu trabalho. Uma estrutura como essa que a gente tem aqui atrás de nós, né? Ali naquele setor, ela suporta mais ou menos o peso de quantos colaboradores? Só para a gente ter uma noção. A gente tem, para a gente ter uma ideia, né, de carga, então, em média, se considera uma pessoa 70 quilos. Então, a gente consegue colocar ali em 1 metro quadrado 2, 3 pessoas. Mas a nossa maior preocupação é o peso da estrutura. Se a gente pegar o peso de uma viga como aquela, igual eu comentei, ela é muito pesada, né? Então, para a gente ter uma ideia, se a gente pegar uma caixa d'água de 1.000 litros e encher ela de concreto, ela vai pesar em torno de 2.500 quilos. Então, essas estruturas aqui são toneladas de estrutura. Então, é muito peso e aí o pessoal realmente está trabalhando ali do lado, mas a nossa preocupação maior é da estrutura. E aí, além disso, da carga, né, do colaborador trabalhando ali, que a estrutura em 1 metro quadrado pode trabalhar 3, 4 pessoas, aí vai muito da movimentação. E aí tem também a questão da segurança do trabalho, dos EPIs, de todo um travamento que é feito para trazer segurança para o trabalhador que está naquela plataforma. Que ali a gente está falando de um trabalho, o pessoal consegue visualizar aí, 62 metros de altura. Então a gente está fazendo o descimbramento e futuramente a gente vai mostrar essa mesma estrutura
sem o cimbramento. Aí a gente vai ter ideia da grandiosidade e da beleza que é a estrutura de concreto aqui da obra, né? Com certeza. E hoje, tirando essa estrutura de cimbramento, ela vai ser realocada em outro lugar para que vocês também possam reutilizar ela no trabalho, ou de agora em diante ela volta para o fornecedor? Uma parte dela volta para o fornecedor, mas uma outra parte é relocada. Então existem os projetos de cimbramento. Então a gente reloca o que a gente vai ser necessário ali no outro braço da cruz, e o que não é necessário a gente devolve para o fornecedor, porque esse é um equipamento locado, né? Então a gente faz todo esse estudo da engenharia para verificar a viabilidade. Então, André, muito obrigado por conversar com a gente hoje sobre essa estrutura, a atividade do dia, essa estrutura todinha que está montada atrás de nós. É muito bom a gente conversar com os engenheiros porque a linguagem deles aqui é um tanto quanto acessível e eles ainda utilizam os exemplos para que você possa entender cada pedacinho da obra, o que está sendo utilizado aqui, os materiais, estruturas e etc. André, agora encerrando a nossa entrevista, eu te convido para a gente rezar a nossa dezena da gratidão pelos nossos devotos evangelizadores, eles que nos ajudam aqui nesta obra. Então, se você tem um terço, eu te convido agora a você pegar para a gente rezar a nossa dezena da gratidão juntos, para que a gente possa agradecer ao Divino Pai Eterno pelas pessoas que colaboram conosco aqui na obra. Sem a doação, sem a generosidade, a contribuição de quem nos assiste nesse momento, você mesmo que é nosso devoto evangelizador, nada disso que a gente observa aqui atrás, que a gente admira atrás como essa grandiosa obra, seria possível. Então, rezemos pelos nossos devotos evangelizadores, manifestando a nossa gratidão. Pelos devotos evangelizadores. Obrigado, Pai Eterno. 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 André, mais uma vez, obrigado pela entrevista, obrigado por conversar com a gente, transformar tudo isso aqui que é uma linguagem muito técnica em uma linguagem acessível para quem nos assiste, para os nossos devotos evangelizadores. Eu que agradeço, e para a gente é um prazer receber vocês aqui, a gente está mostrando a obra, mostrando a evolução e o dia a dia do nosso trabalho. Amém, que Deus abençoe seu trabalho, de todos os colaboradores aqui da obra, Amém. Viu? E você, nosso devoto evangelizador, obrigado por acompanhar mais um Alô Devoto. Veja quanta coisa boa a gente descobriu nesse dia de hoje. O Alô Devoto também é um programa de prestação de contas, por isso esse nosso interesse diário em levar para você todas essas minúcias, né? Todas essas coisas que parecem superficiais, mas não são importantes aqui para a obra da futura e definitiva Casa do Pai. Te lembro que amanhã tem mais Alô Devoto, que o Divino Pai Eterno abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu lar e o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.